Você, credor, que se encheu de esperança ao ouvir falar que o STF agora permitiu que os juízes determinem busca e apreensão de passaporte, suspensão de carteira de motorista, proibição de prestar concursos públicos para as pessoas que estão com dívidas na justiça, ou você, devedor, que ficou preocupado com essa mesma decisão, quer entender melhor o que o STF julgou? Vem com a gente que o Etc. explica. Vamos começar dizendo que o STF ainda não publicou, até o dia que a gente está gravando aqui esse vídeo, o STF não publicou o acórdão dessa decisão. Então a gente não tem ainda todos os detalhes da decisão, mas a gente já sabe o que foi decidido na ação direta de inconstitucionalidade número 5.941, a ADI 5.941, de relatoria do ministro Luiz Fux. Nessa ação, o STF julgava a constitucionalidade de alguns dispositivos do Código de Processo Civil que permitiam que os juízes adotassem as chamadas medidas coercitivas atípicas para a cobrança de um crédito. O que isso significa? Digamos que alguém está te devendo dinheiro, você entra na justiça para fazer a cobrança desse débito, você ganha o processo, ou você já entra no que nós já chamamos de fase de execução e tenta efetivamente reaver o seu dinheiro. Normalmente, o seu advogado vai pedir que as contas bancárias e investimentos, tudo isso do devedor sejam bloqueados, mas às vezes você não acha nada. Vai pedir que sejam encontrados carros em nome do devedor, muitas vezes você também não acha nada. Você procura imóveis de propriedade do devedor, também não acha nada. Mas ao mesmo tempo, você que conhece o devedor, está vendo que ele está viajando para o exterior, que ele está ostentando nas redes sociais com carros de luxo, carros importados. Então você fica indignado. Não é possível que eu não encontre nada em nome desse devedor. Então você pede para o juiz. Se ele não tem nada em nome dele, bloqueia o passaporte dele para ele não ficar viajando para o exterior, bloqueia a carteira de motorista dele para ele não ficar passeando de carro importado nas redes sociais e jogando isso na minha cara. Com a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, que já nem é tão novo assim, já está aí na praça desde 2016, alguns juízes começaram a aplicar essas medidas, porque o Código permite. E aí surgiu a dúvida. Elas são constitucionais ou não? Elas ferem garantias e direitos fundamentais ou não? Por exemplo, suspender o passaporte de alguém fere o direito de ir e vir dessa pessoa? Esse tipo de questionamento que estava em jogo nessa ação direta de inconstitucionalidade. E o STF decidiu que essas medidas são constitucionais. Claro, no caso concreto, o juiz vai ter que analisar a situação e fundamentar muito bem a sua decisão para que ela se encaixe perfeitamente no caso concreto. Com o passar do tempo, os doutrinadores, os outros juízes, a jurisprudência, vai acabar delimitando a aplicação dessas medidas. Ela vai criar limites para a aplicação dessas medidas coercitivas. Nessa linha de entendimento foi que o STF disse que as medidas são sim legítimas, são sim constitucionais. Mas também a gente precisa ficar atento que continua valendo a regra da menor onerosidade, ou seja, se existirem outros meios menos onerosos de obter esse crédito, você não pode constranger o devedor, não pode constranger o devedor apreendendo o passaporte dele, apreendendo a CNH dele, nada disso. O STJ está para julgar a mesma questão. Está no tema 1137 da jurisprudência do STJ, mas agora não na perspectiva constitucional. Essa já está decidida pelo STF, é constitucional. O STJ agora vai entrar em questões de legislação federal, que é a competência dele, e vai tentar delimitar os requisitos para a aplicação dessas medidas coercitivas. Hoje a gente já tem alguns deles. Esses requisitos são os seguintes: essas medidas são subsidiárias, ou seja, você não pode começar a cobrança já pedindo a aplicação dessas medidas. Você não pode começar hoje a cobrar um débito e já pedir que a pessoa seja impedida, por exemplo, de prestar concurso público. Mas se você já tentou tudo, já procurou bens, dinheiro, conta em banco, tudo, e não achou nada, passa a ser permitida a medida coercitiva. O segundo requisito seria indícios de ocultação de patrimônio. Eu falei, você não está encontrando nada em nome do seu devedor, mas ele está ostentando nas redes sociais, existe aí indícios de que ele está ocultando patrimônio. O juiz deve dar uma fundamentação adequada para essa decisão. É preciso também, como requisito, que a outra parte seja ouvida, é o que nós chamamos de contraditório. A outra parte deve ter o direito de se manifestar sobre o seu pedido de medida coercitiva, e a aplicação dessa medida deve ser proporcional. Quando a gente fala em proporcionalidade,
A gente está dizendo que a medida tem que ser adequada, ou seja, ela deve ser apta a alcançar o resultado pretendido, no caso, a satisfação do crédito, o recebimento do dinheiro. Segundo, a medida tem que ser necessária. Necessária quer dizer o quê? Quer dizer que, dentre as medidas possíveis, as medidas aptas a alcançar o resultado, a medida necessária é aquela que gera menor onerosidade para o devedor. E, por fim, a medida tem que ser proporcional. E aí a gente fala em proporcionalidade em sentido estrito. Significa o quê? A medida tem que ser proporcional àquilo que ela visa alcançar. Se eu estou cobrando um débito de R$20, não faz sentido eu cancelar o passaporte da pessoa. Essa medida aparentemente aí vai ser desproporcional. Mas se você está cobrando uma dívida de alguns milhares de reais e você pede o bloqueio do passaporte da pessoa, já passa a ser mais proporcional. Outra medida desproporcional, por exemplo, seria impedir a pessoa de dirigir, suspendendo o seu direito de dirigir, sendo que o devedor é Uber. Como é que ele vai conseguir o dinheiro para te pagar se você está impedindo ele de dirigir? Essa medida aí talvez não seja nem necessária, talvez existam outras medidas menos restritivas e também desproporcional, porque ela, inclusive, é meio contraditória, porque você está tirando do devedor a possibilidade de ganhar o dinheiro que ele vai usar para te pagar. Ficou com alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários, manda para a gente no @podcast, etc., nas nossas redes sociais. Nós vamos ter o grande prazer de responder para você. Um abraço.